Pode ir. Então vamos lá. Tem mais perguntas aqui do que eu vou poder responder. Eu tento responder algumas na medida do possível. Jefferson Bombachim pergunta: iniciei o estudo da gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida e tenho tentado decorar sonetos de Camões e sonetos de Boccar. Sonetos de Boccar estão para chegar. Além de ler a história da literatura do Carpo, que o senhor já indicou, creio que outras duas obras importantes para um começo da educação seriam a História da Inteligência Brasileira do Wilson Martins e os ensaios reunidos também do Carpo. A História da Inteligência do Wilson Martins, não. Porque é o seguinte, o que ele tenta fazer ali é retratar ano por ano todo o movimento editorial e, por assim dizer, o movimento das ideias, entre aspas, no Brasil. De modo que, para isso, ele leu todos os livros ruins que foram publicados no Brasil. Quer dizer, é uma coleção de insignificâncias, assim, absolutamente esmagadora. Eu não sei como ele conseguiu ler tudo aquilo. São páginas e páginas e páginas sobre ideias esquisitas, opiniões idiotas, e coisas que é melhor esquecer. Então, isso quer dizer, esse é um livro importantíssimo para documentar a história, mas ele não tem poder educativo. Ele é um livro, vamos dizer, para quem quer estudar, não para quem quer se desenvolver literariamente, mas para quem quer conhecer a sociedade brasileira, toda a sua extensão da sua miséria intelectual. Tá certo? O que não é o caso, não vai ter um efeito muito estimulante sobre a sua cabeça. Tá certo? Então, mais importante do que isso, seria você ler, vamos dizer, os grandes críticos literários dos anos 40, 50, como Álvaro Lins, Augusto Maier, tem inclusive críticos portugueses que moraram no Brasil, como Adolfo Casares Monteiro, Fidelino de Figueiredo, né, e assim por diante. Estes são importantes para a sua formação. Tá certo? A História da Inteligência do Wilson Martins, não. Esse é um livro de pesquisa e não tem finalidade pedagógica, tem finalidade documental. É uma excelente obra, claro, não estou criticando, só estou dizendo que não é um livro para a sua formação. E ele continua aqui, muito interessante essa mensagem. Ele diz: eu tenho 19 anos e vejo que minhas dificuldades com o idioma são muito mais profundas e básicas. Né? Que, portanto, talvez não devesse começar pelas obras citadas. Não, deve começar por essas obras, sim. Agora, o negócio de você vencer as dificuldades com o idioma, no fundo só tem um jeito, quer dizer, você escrever as coisas e dar para alguém que tenha mais capacidade e tenha um senso crítico para corrigir você. Não vejo outra maneira. Se você não é capaz de saltar isso sozinho, você precisa de alguma ajuda, uma pessoa mais experiente que saiba escrever. Eu tive muita sorte no começo da minha vida jornalística por ter um editor chamado Ciro Franklin de Andrade, que não só corrigia as nossas matérias, como nos humilhava quando nós escrevíamos coisas que soavam mal, eram absurdas. Inclusive tinha um mural na redação, e quando chegava aquelas joias da imbecilidade jornalística, ele não só as corrigia, mas ele as grudava no mural, né, para a humilhação dos culpados. Eu tive várias coisas penduradas no mural e hoje sou muito grato ao Ciro, que é uma pessoa que nunca mais eu vi, tá certo? Por ter por ser capaz de ouvir aquilo que eu não ouvia. Quer dizer, ele pegava dissonâncias que escapavam ao espectro do meu ouvido, né? Quer dizer, não são só erros de lógica, erros de informação, mas coisas que não pegam bem. Quer dizer, o principal é o ouvido. Aliás, tem uma outra pergunta aqui, de qual é a importância da música para a formação. Quem foi que pergunta isso? Espera aí. Aqui, o Léo Amaral. Qual é o papel da música na formação do imaginário? Ela serve para desenvolver as emoções. O que a música pega, sobretudo, é o senso do tempo e o senso da ação humana. Quer dizer, a música é um enorme estimulante da ação. É quase impossível você ouvir uma música e você não ser impelido numa certa direção. A música, ao contrário das outras artes, ela exerce uma influência imediata sobre você, por isso mesmo que ela sempre foi usada como estimulante ou do trabalho, ou das artes militares, ou de encontros sociais. Quer dizer, você tem vários tipos de música que favorecem determinadas atividades, porque colocam a pessoa, vamos dizer, no ritmo e na temporalidade daquelas atividades. As marchas militares são uma coisa mais característica, né? Quer dizer, elas já foram feitas para
colocar o indivíduo numa espécie de harmonia temporal com os seus companheiros. Do mesmo modo, as músicas que se destinam à dança, você experimenta, pega uma moça e começa a dançar com ela sem música para você ver o que acontece. Mas você tem que ser guiado pela música. Então, é por isso, veja que coisa que no simbolismo das artes liberais, a música era associada ao planeta Marte, que é um planeta de voz de comando. E eu acho isso um simbolismo muito certo, né? Também, hoje você tem uma série de estudos que mostram que através da música você pode desenvolver a inteligência humana, tá certo? Ou curar certos distúrbios. Aqui nos Estados Unidos é uma multidão de coisa que tem isso aí, e você vê que essas coisas funcionam mesmo. Tem música que toca e o QI do sujeito aumenta. Isso aí, por exemplo, a música de Mozart, eu não sou um grande apreciador de Mozart, mas ele tem esse dom. O sujeito ouve Mozart, o QI dele aumenta um pouquinho, dura uns 10 minutos, mas funciona. Mas se ouvir sempre, vai lhe fazer bem. Minha mulher fugiu. Alguém podia pegar a garrafa de café para mim, por favor? Ela fica como gerente do café aqui. Pronto, obrigado. Então, a música serve eminentemente para isso. Quer dizer, é uma arte, a música é uma arte do comando e é uma arte do autocomando. Comando de si próprio também. Tá certo? E, vamos dizer, a importância da música na linguagem é uma coisa terrível, porque 80% da arte de escrever é ouvido. É você saber como é que os outros vão ouvir o que você está dizendo, e se a maneira como eles vão ouvir é aquela pela qual você imaginou ouvir. Por quê? Quando você monta as suas frases na sua cabeça, você acrescenta a elas dons musicais que elas por si mesmas não têm. Você as associa, não só musicais, mas por exemplo, se você conhece certos lugares que para você tiveram uma importância afetiva em certa época da sua vida, então basta dizer o nome desses lugares e para você aquilo já evoca imediatamente. Você saber quais dessas palavras têm uma eficácia social e quais são subjetivas, apenas suas, é uma coisa importantíssima. É isso. Então, por exemplo, se você está falando em lugares de uma cidade, conforme a idade da pessoa que você está falando, ela vai saber do que você está falando ou não. Quer dizer, a emoção é transmitida imediatamente ou não. Não é isso? E a grande dificuldade quando você é muito jovem é justamente que o seu repertório de imagens é muito pessoal e ainda não abarca a experiência coletiva. Isso aí só o tempo resolve. Isso é agravado no Brasil de hoje pelo fato de que as artes já não expressam a experiência comum, a experiência real das pessoas, tá certo? Então você não tem muito onde se apoiar para isso. Quer dizer, os escritores desta geração vão ter que ter muito mais trabalho do que os das gerações anteriores, porque você não tem esse suporte do imaginário coletivo ao qual você possa apelar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você ler Georges Bernanos, não os romances, mas os livros de polêmica dele, que são livros de uma eloquência assim arrasadora, você vê que eles funcionam na França porque ele está falando de coisas e usa palavras que estão presentes no coração das pessoas. Eles tiveram uma experiência em comum, por exemplo, a experiência da guerra. Quando ele escreve ali no livro Le Grand Cimetière sur la Lune, o Grande Cemitério sobre a Lua, em que é uma polêmica contra o governo espanhol fascista, mas ele está se referindo a coisas que são de experiência comum dos franceses de uma certa idade, e ele sabe muito bem evocar isso aí e fazer com que eles, ouvindo, eles se sintam todos juntos, né? Quando ele fala nós todos vamos comparecer juntos dentro do trono de Deus, ele está falando de uma geração, né? E ele sabe despertar isso aí, ou seja, ele conhecia muito a sociedade francesa, a sensibilidade dos franceses, e sabia apertar a tecla certa. No Brasil de hoje isso é muito difícil porque o imaginário social está totalmente fragmentado e não está condignamente representado na literatura. Então você vai ter que, de certo modo, pegar a sua experiência pessoal,
conferir se outras pessoas têm a mesma experiência, tá entendendo? E aos poucos você ir construindo o seu próprio simbolismo. Ou seja, escrever bem na atual situação brasileira é muito difícil. As dificuldades que eu tenho para fazer isso, você não imagina. Então, eu tento pegar o máximo possível da experiência atual, quer dizer, de jovem que tem entre 20 e 30 anos, e criar um elo entre eles e a língua portuguesa, do tempo em que existia a língua portuguesa na literatura brasileira. É difícil fazer essas coisas, né? Tudo tem que ser estudado, contado, pesado, medido, tá certo? E, portanto, a sua dificuldade não é uma dificuldade pessoal, é uma dificuldade da sua geração, tá certo? Eu digo, tem muita gente escrevendo mal, mas no Brasil de hoje está difícil escrever bem, porque você não pode escrever bem num deserto. A língua do escritor, ela puxa os seus recursos da língua geral. Mas não da língua geral, assim, em estado bruto, a língua que as pessoas estão falando na rua. Não, ela já tem que estar um pouco trabalhada pelos outros escritores. Né? Senão você tem que fazer praticamente uma mágica. Quer dizer, é a mesma coisa que você criar uma expressão verbal numa sociedade não alfabetizada. Peraí. Você vai sair, tem um cachorro aí. Cuidado com o cachorro. Peraí. Não, pode falar, fala no telefone. Tem uma moça aqui, se ela vai sair, o cachorro vai comê-la. Então, ela estava saindo para falar no telefone, mas não tem problema, pode falar aí mesmo, é melhor do que acontecer uma tragédia. O cachorro está ficando velho, o cachorro velho fica ranheta. Ele no começo era bonzinho, agora não, agora ele não gosta mais de pessoa estranha. E bom, então, se você pegar uma sociedade iletrada, você não vai poder criar uma literatura ali sozinho, não é isso? Então é uma sociedade sem língua, uma sociedade que não consegue se expressar, não consegue dizer a sua experiência. Então, de certo modo, para aparecer um escritor que faça isso, ele está como fazendo uma obra civilizatória, tá entendendo? Quer dizer, ele está criando um imaginário coletivo, né? Isso é dificílimo. Alguém vai vencer isso aí, mais dia menos dia alguém vencerá. Aparecerá um grande romancista, um grande poeta, um grande dramaturgo, né? O teatro é uma boa maneira de você começar a trabalhar isso, porque no teatro você vai ter que usar a linguagem cotidiana, né? E você naturalmente vai dar a ela um valor simbólico, pelo simples fato de ela estar numa peça de teatro. Em suma, eu não tenho solução pronta para o seu problema, mas você continue se esforçando e sabendo que essa sua dificuldade não é incapacidade pessoal, não. Você está tentando vencer uma barreira aqui. No momento, eu digo, bom, eu sei, tenho consciência que eu venci essa barreira, tá certo? Mas eu não venci no domínio do romance, do teatro, da ficção. Eu consigo fazer ensaio, tá certo? E artigos, aí eu sei fazer. E levei muito tempo para conseguir, vamos dizer, o tom de voz, o vocabulário certo, só para estas finalidades que nestes domínios são mais fáceis do que no romance ou na poesia, né? Então você ainda vão ter muito trabalho pela frente.